Hoje nós vamos falar sobre função, para quem chegou agora. E o que é a função? Por que função é tão importante? Porque a função ela vai descrever vários critérios aí do mundo real, né? Frente A aqui, capítulo 3, tá bom? Ela vai descrever vários critérios do mundo real. E como ela vai descrever vários critérios do mundo real, a gente precisa entender os seus conceitos de função, né? Entender os conceitos. Por quê? Vamos pensar a primeira coisa. Se a gente for pensar assim no nosso cotidiano, os pais de vocês, eles pagam conta de água, conta de luz, né? E se não paga conta de água ou conta de luz, ou tem um gerador lá de energia solar, vem a conta de luz da mesma maneira, descontando de alguma coisa, mas mostra lá seu consumo. E eu vou mostrar aqui hoje como é que é o consumo na conta de água, né? Normalmente, todas as contas de água que a gente tem aí em diversos estados, elas funcionam dessa maneira. Olha só, a gente olha aqui, ó. Primeiro, vamos fazer a leitura dessa conta de água aqui. Fazendo a leitura, a gente vê que você tem aqui o consumo. O que seria o consumo? O consumo é aquilo que você gastou de água. Aí ele mostra que o consumo de que data? Da data de 17/9 até da data de 18/8, 17/8 até dia 17/9, ou seja, entre esses dias aqui, que foram 31 dias, o consumo foi 14, ou seja, seu consumo estava em 278 e passou para 292, né? Se você pegar a conta de água aí da casa de vocês, vocês vão encontrar isso aí. E depois ele mostra aqui a data da próxima leitura, ou seja, 17/10/2019. Aí ele tem as informações de endereço, né, que para nós aqui não é tão importante. E a gente tem o histórico também, ó. Então você tem várias informações na conta de água aí que trazem aí, por exemplo, no mês que eu estava de férias em julho, ou seja, em julho, quanto foi que eu gastei em julho? Aí tá aqui, ó. No mês de julho você gastou menos água do que nos outros meses, porque provavelmente você viajou, se aconteceu alguma coisa. Então, se você pegar o histórico da conta de luz ou da conta de água da sua casa, você vai conseguir perceber isso. E vai ser uma das atividades que a gente vai fazer hoje, tá bom? Continuando, aí ele fala assim, ó, então cálculo da conta residencial por economia. Como é que funciona? Normalmente, quem consome menos água paga menos, né? É uma questão óbvia. Se eu consumo mais água, eu pago mais. Se eu consumo menos, eu pago menos. Só que essa relação, ela não é totalmente linear. Por que ela não é totalmente linear? Porque, olha só aqui nesse quadrinho 2 aqui. Até 10 metros cúbicos, ou seja, 10 metros cúbicos dá quantos litros, gente? Fala aí para mim. 10 metros cúbicos daria quantos litros? Quem está afiado aí na matéria passada? Ixi, ninguém. 10 metros cúbicos daria quantos litros? 10.000 litros? 10 mil litros. 10 mil litros. Muito bem. Foi Maiara, né? Que respondeu? Sim. Muito bem. 10 mil litros. Então, olha só. Então, se a pessoa consumir até 10, ela vai pagar um valor mínimo da taxa. E esse mínimo seria quanto? R$ 21,73. Ou seja, significa que até 10 você vai pagar aquilo. Certo? Então, se você consumir 5, você vai pagar quanto? O que vocês acham? Gente, eu vou precisar da participação de vocês. Fiquem ligados aí. Ou no chat ou
ou no chat ou no áudio, tá bom? Então, muito bem, responder aí, ó. Se até 10 e é o mínimo de consumo, eu vou pagar R$ 21,73. Se eu consumir 5, eu vou pagar os R$ 21,73. Por quê? Porque 10 é o consumo mínimo que eu tenho que ter. Certo? Então, se eu consumir 1 metro cúbico, quanto que eu vou pagar? Eu vou pagar R$ 21,73. Certo? Então, eu tenho essas faixas de consumo. Ou seja, até 10, minha tarifa é R$ 21,73. E aqui, de 11 a 20, eu vou pagar R$ 3,42. Olha só, de 21 a 30, R$ 8,55. De 31 a 50, R$ 8,55. E acima de 50, ou seja, para quem consome muito, muito, vai pagar R$ 9,43. Só que aqui ela vai pagar R$ 3,42 por cada metro cúbico, certo? Então, ó, olha o consumo dela. Vamos pegar e explicitar aqui. Ela consumiu quanto? 14, não foi? Desses 14, o 10 entra dentro da tarifa mínima. Então, por esses 10 litros, ela vai pagar R$ 21,73. O que excedeu 10 foram quantos? Foram 4. Tá vendo aqui embaixo? 4. Então, desses 4, vai pegar 4, multiplicar com a tarifa, ó. 4 vezes 3,42, que dá 13,68. E você tem um valor aí de 35,41 da sua taxa de água. Da sua taxa de água. E da sua taxa de esgoto? Quanto que vai ser? A taxa de esgoto é igual à taxa de água. Nesse caso aqui. Na nossa conta, a gente vai ver que pode diferir um pouquinho, mas normalmente é bem próximo do valor. Por quê? Porque o tanto que você consome de água é o tanto que vai para a rede de esgoto, né? Então, eles cobram por essa água que você despeja na sua rede de esgoto que vai para o tratamento, né? Normalmente, é um pouco menos a água que vai para a rede de esgoto. Por quê? Porque a gente costuma utilizar para regar as plantas, né? Fazer comida, então é um pouco menos, mas eles consideram essa taxa aqui. Vocês vão ver que a nossa conta vai diferir um pouquinho. Aí, o que acontece? Aí, ó, se eu pegar 35,41 e somar com a minha taxa de esgoto, eu teria 70,82. Aí você fala, tá, Juan, mas o que é isso? É função? Você percebem que o preço que eu vou pagar é função da quantidade de água que eu vou consumir? Então, já vamos fazer esse primeiro exemplo aí. E se essa residência consumisse 35 metros cúbicos de água, qual seria o valor da conta? Né? Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem aí, tá bom? Hoje vou pedir participação de vocês e vamos tentar fazer esse exercício. 35 metros cúbicos de água, qual seria o valor da conta? Eu tenho diferentes faixas de consumo, não é? Lá no meu quadrinho lá de exemplo, ele estava falando o quê? Que o consumo até 10, você vai pagar quanto? Até 10 você paga fixo, R$ 21,73. Eu pedi quanto? 35 metros cúbicos. Depois você tem de 10, ou de 11, né, a 20, você vai pagar quanto? Você vai pagar R$ 3,42 por metro cúbico. Se a gente pegar de 21 a 30, você vai pagar quanto agora? Você vai pagar R$ 8,55 por metro cúbico. Então significa que você paga aqui R$ 8,55 a cada 1.000 litros de água, né? E você tem de 31 a 50, 8,55 também. E acima de 50, você tem um valor aí de 9,43. 9,43 acima de 50. Deixa eu mudar o foco aqui da minha câmera. Rapidinho que tá desfocando.
Beleza. 9,43 por metro cúbico. Acima de 50. Então, vou colocar acima de 50. Então, olha só. Vamos fazer as continhas. 35 metros cúbicos. Significa que ele consumiu 10 litros aqui. Então, se ele consumiu 10 litros aqui, ele vai pagar 21,73, correto? Depois, ele consumiu de 11 até 20, ele consumiu mais 10 litros. E esses mais 10 litros, ele pagou 3,42. Então, 3,42 vezes 10, 34,20. Então, ele já consumiu 20 litros até aqui, certo? De 21 até 30, ou seja, ele consumiu mais 10 litros. Mais 10 litros, e o valor por esses 10 litros que ele está pagando seria 8,55. Então, vezes 10, 85,50. Certo? Depois, tem mais 5 litros nessa faixa aqui. Então, 5 litros que ele pagou 8,55. Por esses 5 litros, ele pagou metade desse valor. Metade desse valor dá 42,75. Então, esse é o valor só da parte de água dele. Certo? Então, fazendo essa soma aí, a gente vai ter quanto? Né? Tem aqui 8, 9 mais 7, 6 mais 5, 11. Vai 1, 2, né? Eu tenho 9, 10, 14. Vai 1. 184,18, Juan. Olha aí. R$ 184,18. Uriva. Olha só, perguntaram por que sobrou 5? Não é que sobrou 5, eu não consumi 35 metros cúbicos? Soma aqui, ó. 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 5, 35. Então, eu paguei R$ 184,18. Infelizmente, ninguém conseguiu acertar. Passou valores acima e abaixo. Vamos ver. Se eu multiplicar esse valor por 2, por que multiplicar por 2? Se eu multiplicar por 2, eu vou ter o valor de quem? Da minha taxa de esgoto também, não é isso? Então, vai dar quanto aqui? Certo? R$ 368,36 para quem consome 35 mil litros de água. Né? No caso dessa conta aqui. Ficou entendido, gente? Essa notação de função, esse princípio? O que eu vou fazer? Olha só, eu vou mostrar para vocês como é que isso estaria num gráfico. E depois a gente vai achar essas funções. Mas primeiro, ó, vamos colocar isso num gráfico. Aqui seria o preço que eu vou pagar, não é isso? Ó, o preço. E aqui... O celular tá torto, tô me agoniando. E aqui, nesse eixo, seria quanto que eu consumo. Então, vamos colocar as mesmas faixas aqui, ó. Aqui é 0. Vamos ver. 10, tá bom? 10, 20, 30, 40, 50. Então, ó, 10, 20, 30, 40 e 50. Nesse outro eixo, eu vou colocar aqui o preço, tá bom? Então, vou colocar aqui os preços mais
mais importantes primeiro. Vamos calcular aqui, ó. Até 10 é 21,73. Não é isso? Se até 10 é 21,73, significa que o mínimo que eu vou pagar é 21,73. Então, eu vou marcar aqui, ó, 21,73. Vou colocar aqui a cada meio centímetro uma escala para nós. 21,73. Então, aqui é 21,73. Beleza? Então, ó, 21,73 até 10. Vou marcar aqui como seria meu gráfico. Minha faixa de consumo até 10 seria isso aqui. Constante. Certo? Ó, é uma retinha paralela a essa aqui. Constante. Depois, de 10 até 20. De 10 até 20, ó, eu estou consumindo 3,42. Então, eu cheguei a consumir mais 34,20. Se eu somar só esses dois valores aqui, vai me dar quanto? Vai me dar 55,93, não é isso? Então, significa que se eu consumir 20 metros cúbicos, eu vou pagar 55,93. Vou marcar esse valor aqui no meu gráfico. Aqui 21, então significa que é o mais que o dobro, certo? Então, ó, mais 7,4, mais que o dobro, vamos colocar aqui. Então, vamos traçar aqui, ó, nosso valor. Então, aqui seria os meus 55,93. E como que esse valor vai andar até lá? Ele não vai andar aumentando, ou seja, ele vai andar aumentando assim. Depois, se eu consumir 30 metros cúbicos, para onde que o preço vai? Se eu consumir 30 metros cúbicos, o preço vai lá para cima, ó. Vai ser 55,93 mais esse valor aqui, de 85,50. Não é isso? Porque se eu consumir 30, eu vou pagar tudo isso aqui. Vamos ver quanto que dá isso. 3, 4, vai 1, 5 dá 1. Vai 1, certo? Eu vou pagar 141,43. Olha como é que o valor aumentou demais. Saiu de 55 e aumentei mais 10 litros só, e ele foi para 141. Com 141 é quase o triplo desse valor aqui. Tá? Vamos colocar aqui, um pouquinho fora de escala. Tá bom? Não está em escala, viu, gente? É só para vocês entenderem essa anotação. Nem vai dar para colocar aqui. Vou colocar aqui. Não está em escala, viu? Olha só o que aconteceu com o preço. Tá vendo que ele inclinou bem mais? Olha só, até que estava de uma inclinação. Quando chegou aqui, ele inclinou bem mais. Então, ele chegou, ó, a 141,43. Certo? E se eu tiver até 50, né? Então, até 50 é esse valor aqui. Ele vai continuar pagando o mesmo preço, ó. Então, significa que essa inclinação aqui vai ser a mesma até chegar no 50. Por quê? Se está o mesmo preço, a inclinação aqui vai ser a mesma. Eu vou mostrar para vocês, porque isso aqui, ó, é quanto que ele está variando por metro cúbico. Se aqui a gente está andando metro cúbico, aí isso aqui, ó, representa a inclinação. Então, quanto maior o número, maior a inclinação. Então, se eu fizesse um gráfico, ele viria até aqui os 50, seguindo, ó. Não dá nem para colocar aqui na minha folha. Ele viria seguindo. Depois, ele aumentaria ainda mais. É como se ele chegasse aqui nos 50. Vamos fazer vamos quebrar esse gráfico aqui, ó, que ele vai permanecer na mesma. E quando chegasse aqui nos 50, só para mostrar para vocês, esse gráfico viria aqui, por exemplo, né? Esse gráfico ele faria isso aqui, ó. Ele aumentaria ainda mais. Ou seja, ele estava inclinado, agora ele inclinaria mais.
Eu queria saber de vocês aí, agora. Alguém tem acesso a uma conta de água aí? Pra gente ver como é que funciona aí na conta de vocês? Aí você só vai pegar o valor que gasta. O valor aí de preço e consumo. Alguém? Então, já que ninguém está se manifestando, então vamos continuar. Então, a gente viu que o valor da sua conta, ele seria lá R$ 368,36. Ô tio, eu achei uma aqui. Achou o meio? Então, tem como você mostrar só a parte do valor e a tabelinha de consumo? Para a gente na câmera? Gente, eu vou parar a gravação, tá bom? Só para dar um pause na nossa gravação, para